Bem-vindos ao Resumo Cast, o canal que te deixa uma pessoa melhor quanto mais você consome. O grande diferencial do empreendedor ou profissional que irá se manter relevante nas próximas décadas e não será substituído por uma máquina ou pela concorrência é a adaptabilidade. E a melhor forma de desenvolver essa competência é manter a sua mente aberta para novos conceitos e pontos de vista e melhorar a sua capacidade de aprender e desaprender as coisas. Então se prepare para aprender sobre os 10 maiores problemas que podem ser vistos como oportunidades disponíveis para startups, empreendedores ou empresas que precisam inovar e deixar o mundo melhor depois dos impactos da pandemia do Covid-19. Em 10º lugar, comércio. Depois de diversas disrupções causadas nas cadeias de produções globais, lojas físicas fecharam, incertezas pairam sobre a economia e quem tem um comércio hoje em dia está atravessando um momento de muita tensão em relação à sobrevivência do seu negócio. Mas algumas pessoas acreditam que a pandemia acelerou as tendências, como por exemplo, as teleentregas dos mais diversos produtos, pois os lockdowns tornaram isso uma questão de sobrevivência. Antes da pandemia, esse serviço era dominado por grandes players, mas quando os lockdowns iniciaram, as entregas que antes eram feitas em algumas horas, principalmente de produtos de supermercado, atrasaram semanas por conta do aumento da demanda. Aí viu-se que havia uma oportunidade de mais comércios aderirem ao setor de teleentrega. Por outro lado, as tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual estão ajudando comércios que possuem produtos que precisam ser provados pelos seus clientes antes da compra. Exemplos são setores de móveis e decoração, moda e beleza. Existe uma grande oportunidade aí para quem precisa replicar no mundo virtual uma experiência importante para o seu cliente. E para aquelas lojas físicas que ainda permaneceram como uma opção, a oportunidade existe em diversos problemas como pagamento sem contato, higienização dos espaços e produtos, isolamento dos clientes no interior das lojas e, ao mesmo tempo, sem perder a entrega de uma experiência prazerosa de compras. Em 9º lugar, a educação. Por causa das incertezas sobre a duração da instabilidade econômica, mais e mais pessoas decidiram buscar cursos online, workshops, programas de treinamentos e mentorias. A maior plataforma de cursos online do mundo, a Udemy, teve um aumento de 425% no número de alunos em março de 2020. Os tópicos mais buscados foram habilidades profissionais como Adobe Illustrator e desenho técnico, e conteúdos para desenvolvimento de crianças como artes e programação. Também estão sendo muito buscados tópicos como aulas de violão e pilates. Diversas empresas já estão fazendo parcerias com escolas e universidades para disponibilizar os seus conteúdos para os alunos. Para as crianças mais jovens, que não conseguem focar a atenção por muito tempo em aulas online, a oportunidade de achar uma solução para esse problema é imensa, pois até então os pais que haviam terceirizado a educação dos seus filhos, e muitos pagaram caro por isso, se veem em uma situação onde precisam permanecer juntamente com os filhos na aula online por várias horas diárias. Apesar de ser quase certo que as aulas em ambientes físicos irão normalizar algum dia, as parcerias fechadas, mudanças de hábitos e desenvolvimento de novas tecnologias de ensino irão transformar drasticamente o futuro da educação. Em 8º lugar, o atendimento ao consumidor. O fechamento de comércios e medidas de isolamento provocaram um disparo no número de ligações para call centers. São dúvidas sobre compras online, entregas, políticas de devoluções, suporte técnico e muitas outras. Segundo estimativas pré-Covid, os atendimentos por chatbot já estavam previstos de serem os responsáveis por cortar mais de 11 bilhões de dólares em todo o planeta em custos até 2023. E o grande desafio para ser solucionado é a entrega de um serviço eficaz de chatbots, pois as soluções genéricas do mercado são capazes de reduzir a quantidade de atendentes em um call sim, mas acabam tornando a vida do cliente um verdadeiro inferno, com horas perdidas e frustrações por não conseguirem resolver os problemas que precisam. Outra oportunidade de redução de custos para as empresas é a migração dos call centers físicos para a nuvem. Com a necessidade dos distanciamentos, certamente não é uma boa ideia manter centenas e às vezes milhares de trabalhadores em um mesmo prédio. Várias empresas então já estão oferecendo serviço de call center virtuais, onde os atendentes trabalham em home office. Em 7º lugar, manufatura. A
pandemia acabou expondo a vulnerabilidade de setores de logística e manufatura quando ocorre uma grande disrupção nas forças de trabalho. A previsão é que as empresas invistam em soluções para diminuir a sua exposição futura a eventos como o Covid-19. Em 2012, haviam previsões de que a impressão 3D seria largamente adotada por volta de 2019, mas essa previsão falhou e a impressão 3D até então ficou limitada a hobbyistas e algumas indústrias muito nichadas. A pandemia abriu uma nova janela de oportunidades para a impressão 3D. O setor que mais se beneficiou foi o Health Tech. Foi possível a manufatura de respiradores, máscaras faciais e kits de testes de Covid para suprir a demanda, que inicialmente foi muito maior do que a capacidade de produção das indústrias. E você, enxerga alguma oportunidade de imprimir em 3D e levar produtos para as pessoas sem necessitar deslocamento físico? Já pensou quantos problemas isso pode evitar de uma só vez? A automação de fábricas com robôs também teve o seu ritmo muito acelerado em tempos de isolamento. O CEO da Fat Robotics, uma empresa especializada em fabricar robôs e automatizar processos, declarou: "Os nossos clientes dizem que todos os orçamentos estão congelados, exceto os investimentos em automação." Em sexto lugar, entretenimento. O mundo real está indo para o online. O lockdown, a quarentena e o home office trouxeram milhões de novos clientes para o entretenimento online. O streaming de eSports sempre foi gigantesco. A Twitch é uma empresa que pertence à Amazon e é líder nesse mercado, engajando mais de 1,1 milhões de gamers ativos por trimestre. Com os lockdowns, os games passaram a ganhar mais consumidores por ser uma alternativa fácil de entretenimento e se conectar socialmente nas plataformas. Os eventos virtuais também entraram em cena, pois diversos artistas, por não terem a possibilidade de se apresentar, passaram a oferecer experiências online de suas performances, tanto pagas quanto gratuitas. E a tendência foi acompanhada por feiras, organizações de eventos como congresso, convenções e torneios de esportes. Até mesmo governos de diversos países conduzem as suas sessões e reuniões online agora. Por isso, existe a oportunidade de inovar e resolver problemas relacionados à organização de eventos, marketing, gestão de crises, contratos e streaming. Em quinto lugar, trabalho. O pico de adoção do trabalho remoto acelerou a infraestrutura e ferramentas disponíveis. Apesar de estarem já em crescimento, tecnologias como Skype e Zoom eram consideradas acessórios pelas empresas. Depois da pandemia, as ações do Zoom subiram 400% em 2020. Empresas de diferentes setores tiveram que se adaptar repentinamente à distribuição de sua força de trabalho com políticas e tecnologias novas. Em março de 2020, o Microsoft Teams, que é um software para teleconferências, aumentou a sua base de usuários em 12 milhões. E outras ferramentas de conexão removeram limitações e disponibilizaram serviços free para conquistar as massas de novos usuários entrando no mundo do trabalho remoto. O mercado de hardware de realidade virtual para empresas, mesmo antes da pandemia, já estava sendo estimado em 12,6 bilhões de dólares até 2025. Depois do Covid, esse ritmo acelerou. Desde treinamentos de equipes médicas, funcionários do comércio, agentes imobiliários, até fábricas de automóveis, a simulação virtual tem ajudado as empresas a escalarem, a aumentar a segurança e eficiência nos treinamentos e processos que antes eram apenas presenciais. Em quarto lugar, finanças. Já faz algum tempo que as fintechs estão inovando em pagamentos sem contato, serviços financeiros em aplicativos, crédito, seguros e muitos outros. Mas agora pode-se esperar uma facilitação das leis e regulamentações por parte dos governos, como é o caso das diversas fases de implementação do Open Banking no Brasil. Deve haver aí uma grande oportunidade para quem ficar atento. Para o caso das agências físicas, o estimado é que bancos tradicionais irão perder 40% de participação no mercado para os novos e mais modernos bancos digitais sem agências. Em terceiro lugar, a alimentação. Os aplicativos de entrega de comida observaram um grande aumento de restaurantes e fornecedores oferecendo seus produtos. Isso significa mais variedade e preço baixo para o consumidor, mas também redução da margem para os restaurantes. E aí, você tem alguma solução para esse problema?
Mas não é só isso. A alimentação, por ser uma necessidade básica do ser humano, sempre terá um mercado imenso. Então mesmo quem prepara a sua própria comida passa por dificuldades na hora de escolher os itens perecíveis no site e também precisa confiar no processo de higienização até que a entrega chegue à sua residência. Mais problemas aí para serem solucionados. E a partir de agora, para que os restaurantes possam oferecer experiências presenciais, é preciso solucionar diversos desafios, desde higienização, isolamento e até mesmo perda de receita nos horários de pico por terem um número de clientes limitados. Seguida essa linha, as Dark Kitchens ou Cloud Kitchens são restaurantes com apenas a opção de teleentrega. Enquanto restaurantes tradicionais demitiram seus funcionários, as Dark Kitchens contrataram, como é o exemplo da startup Cloud Kitchen, de Travis Kalanick, o fundador do Uber, que já recebeu 400 milhões de dólares em financiamentos. Em segundo lugar, segurança. À medida que mais pessoas trabalham e passam mais tempo online, algumas falhas e brechas de privacidade e na segurança de dados já foram expostas. Em 2020, os ataques por hackers aumentaram 3 vezes em todo o mundo. Os golpistas também tiveram a oportunidade de enganar pessoas, se passando por agentes de saúde e alguns até vendendo curas milagrosas para o coronavírus. Mesmo com leis de privacidade como a LGPD no Brasil, a necessidade de monitorar possíveis ameaças e transmissões do vírus estão abrindo mercado para tecnologias de vigilância invasiva, como câmeras e sensores. O mercado global é estimado em 75 bilhões de dólares até 2025. Enquanto governos utilizam dados de telefonia móvel e até transações em cartões de crédito para rastrear possíveis infectados, empresas como o Google e a Apple se uniram para criar aplicativos de rastreio nos smartphones. Alguns experts apontam que mesmo depois da pandemia, câmeras infravermelho ainda serão amplamente utilizadas para monitorar a temperatura de pessoas em locais públicos. E agora, antes de anunciar o primeiro lugar, um recado. Você sabia que o Resumo Cast tem programas de aceleração de startups? E em 2021 iniciou o Move-19, que é um movimento para arrecadar R$1 milhão e acelerar 10 startups que estão inovando para encontrar soluções para alguns dos problemas apresentados nesse conteúdo. Quer saber mais? Visite resumocast.com.br/move-19. E agora, em primeiro lugar, a saúde. Com as capacidades dos hospitais no limite e riscos de infecção em alta, mais e mais serviços de saúde estão indo para o online. Consultas e coletas de exames são apenas alguns exemplos. Tudo contribui para aumentar a aceitação do online por parte de pacientes, médicos e profissionais da saúde. De acordo com um relatório da empresa CB Insights, do qual se baseou esse conteúdo, serviços de telemedicina são um mercado de 57 bilhões de dólares. Test, Track and Trace tornou-se um slogan entre as políticas dos países para combater o vírus. Quer dizer, testar, monitorar e rastrear. Isso abre uma imensa gama de oportunidades para o mercado de sensores e a internet das coisas. Desde serviços de geolocalização para infectados, passando por inteligências artificiais que detectam padrões de Covid em exames de sangue, até relógios inteligentes que monitoram a saturação de oxigênio e sinais vitais. Também o isolamento, infelizmente, acabou impactando no estado emocional das pessoas, e principalmente nos idosos. Eles precisaram se isolar ainda mais, pois são do grupo de risco. E com um agravante, os idosos não costumam ter muita intimidade com a tecnologia, mas agora dependem dela para receber as suas compras, por exemplo, e manterem-se emocionalmente conectados com os seus entes queridos. Esse é um mercado massivo que demanda soluções para os seus problemas. E finalmente, para manter uma boa saúde em tempos de lockdown, os exercícios físicos também são importantes. Só nos Estados Unidos, mais de 350 mil personal trainers migraram para videoaulas online. E esses foram 10 dos maiores problemas que a pandemia do Covid-19 causou na nossa sociedade. Mas lembre-se, cada problema desses representa também uma oportunidade de inovar com modelos de negócios que apresentam soluções para eles. Nesse quesito,
enquanto as startups estão na vanguarda. Mas como será a vida após a pandemia? Possivelmente, depois de uma vacina eficaz já ter se consolidado, as economias irão estabilizar e, nesse caso, alguns problemas podem desaparecer, como medidas de isolamento severas e o uso de máscaras. Mas provavelmente as mudanças comportamentais provocadas farão as pessoas se questionarem sobre certas experiências. Algumas delas são concertos, conferências e palestras, restaurantes e experiências de compra nos comércios presenciais. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha nele e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como esse. E você será o primeiro a saber quando sair o próximo.